Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise do nosso material de estudo. Para quem está na linha de frente do terceiro setor, o desafio diário é muito claro, né? Como a gente pega aquela dor que a gente vê todo santo dia na comunidade e transforma numa solução real e definitiva? Bom, é exatamente isso que a gente vai desbravar agora nesta aula sobre o material Terceiro Setor em Foco. A ideia aqui é aprender a transformar essas nossas observações diárias em ferramentas superpoderosas, baseadas em dados, para gerar uma mudança sistêmica de verdade. A nossa rota de estudos hoje está bem direta ao ponto. Vamos passar por 5 tópicos essenciais. Primeiro, entender o que de fato é um diagnóstico. Depois, por que os dados superam os sentimentos. Em seguida, a arte de enxergar profundamente, a estrutura de um bom diagnóstico e, para fechar, como ir da vulnerabilidade à política pública. Bora lá? Então, começando pelo começo, seção 1, o que é um diagnóstico? Ou seja, como a gente passa daquela observação do dia a dia para uma análise técnica de peso. Olha só essa definição conceitual, prestem bem atenção. O diagnóstico socioterritorial é, antes de tudo, um processo técnico. É uma leitura da realidade baseada em escuta, observação, análise de dados e, claro, na compreensão das vulnerabilidades sociais. Ou seja, um diagnóstico de verdade vai muito, mas muito além de só dar uma volta pelo bairro e notar os problemas soltos por aí. Exige método. A gente precisa sim daquela escuta super qualificada da comunidade, mas ela tem que ser cruzada com uma análise rigorosa de dados. Não dá para ser só no palpite, sabe? É uma leitura técnica fundamentada e real do que está acontecendo. Tem uma citação brilhante no nosso material que diz o seguinte: a vulnerabilidade é o reflexo de um problema anterior. O nosso papel é compreender esse antes e construir soluções. Pensem nisso com carinho. Como líderes sociais e técnicos, a gente não pode se contentar em só enxugar gelo, ou seja, tratar só os sintomas visíveis, tipo a fome ou a evasão escolar. É absolutamente crucial olhar para trás. Qual é a causa raiz de tudo isso? A nossa verdadeira função aqui é entender esse antes para desenhar soluções que sejam definitivas e não só o curativo temporário no problema. Isso nos leva direto para a nossa segunda parte. Seção 2. Dados superam apenas sentimentos. É aqui que entra a urgência de ter dados quantitativos na mão. Se tem uma frase para levar para a vida depois dessa aula, é esta aqui: sentimento não substitui diagnóstico. A empatia é o grande motor do terceiro setor, com certeza. A experiência de quem está ali no território vale ouro, e sem isso o trabalho social nem existiria, né? Mas a literatura técnica traz um choque de realidade para a gente. Só sentir a dor do outro não resolve o problema na sua estrutura. Toda essa nossa vivência empírica precisa obrigatoriamente ir para o papel, precisa ser documentada. Mas como a gente faz isso no dia a dia? Com uma dinâmica muito clara. Número, análise. Número, análise. Para validar aquelas histórias pesadas que a gente escuta, é preciso ancorar tudo em estatísticas oficiais e indicadores bem concretos. Um diagnóstico de excelência exige que a gente pegue a narrativa de uma família que está passando fome, por exemplo, e cruze isso com os dados de desemprego e acesso à renda daquela região específica. É esse casamento perfeito entre o qualitativo e o quantitativo que deixa a nossa análise territorial simplesmente imbatível. Agora, avançando para o nosso terceiro tópico, seção 3, a arte de enxergar profundamente. Vamos entender o território como um sistema completo. Pessoal, o território nunca é só um espaço físico. Não é um CEP, não são ruas desenhadas num mapa. O território é um sistema vivíssimo. Ele inclui as relações sociais, o acesso a direitos, a renda, a mobilidade urbana, os índices de violência, a cultura local, saúde, educação, trabalho e até o sentimento de pertencimento daquela galera. O material técnico traz uma diferença muito interessante, que é a linha entre ver e enxergar. Ver é aquela olhada mais superficial, sabe? Qualquer pessoa passando por uma comunidade vulnerável consegue ver um problema ali, na cara. Agora, enxergar é ir muito além. É compreender de fato as causas, os impactos que estão escondidos, como aquilo se repete através das gerações, as consequências de longo prazo e, principalmente, quais são os caminhos de saída. A nossa grande missão técnica aqui é, sem dúvida nenhuma, aprender a enxergar. Para tirar isso um pouco da teoria, vamos olhar um estudo de caso prático, que é o pão de cada dia nas nossas frentes de atuação. Imagina a seguinte situação: um adolescente quer largar um projeto social bacana e a escola, tudo isso para começar a trabalhar cedo e ajudar nas contas de casa. Bom, como a gente faz a leitura técnica de um cenário complexo como esse? Olha só, se a gente ficar só na superfície, no ver, dá para achar que foi só uma má escolha individual do jovem.
Mas quando a gente enxerga com as lentes de um diagnóstico técnico, a história muda. Fica muito claro que é um problema estrutural esmagando o indivíduo. É a reprodução nua e crua da vulnerabilidade. Mostra aquela relação trágica e direta entre o trabalho infantil e a pobreza. A falta de oportunidades reais, tipo um programa de jovem aprendiz que funcione de verdade na região, é o que força essa decisão, e isso acaba perpetuando o ciclo de exclusão para mais uma geração. Viu só? É exatamente isso que o rigor de um diagnóstico revela. E já que a gente entendeu a profundidade da coisa, vamos colocar a mão na massa. Seção 4. Estrutura de um bom diagnóstico. Os 8 passos essenciais para o planejamento institucional. Aqui é onde a mágica acontece na prática, o núcleo da nossa aula. São 8 passos sequenciais para montar essa estrutura de forma lógica. Primeiro, a gente identifica o território. Segundo, levanta as características da população que mora lá. No terceiro passo, mapeamos as principais vulnerabilidades, para então, no quarto, cruzar tudo isso com dados quantitativos de peso. O passo 5 é olhar para a rede de atendimento que já existe no local, o que leva direto para o passo 6, identificar as lacunas, o que está faltando. Só que, atenção, a gente não mapeia só tristeza não, tá? O passo 7 é achar as potencialidades do local. E, finalmente, o passo 8, que é a cereja do bolo, desenhar as nossas propostas de solução. Diante de tudo isso, vale muito a pena fazer uma pausa e refletir. Quais direitos fundamentais estão sendo violados hoje nas nossas áreas de atuação? Quais políticas públicas estão brilhando pela ausência? Hoje em dia, para quem atua no impacto social, descobrir exatamente o que não está lá costuma ser o dado mais valioso que a gente pode levantar. E assim chegamos na nossa última etapa, que é onde a gente ganha força de verdade. Seção 5, da vulnerabilidade à política pública, ou seja, como usar o diagnóstico como arma de incidência política. O material é muito transparente sobre o nosso papel como organizações da sociedade civil, as OSCs. A nossa função não é ser um tapa-buraco eterno do Estado ou ficar só distribuindo o benefício emergencial. O nosso dever técnico é construir caminhos para a autonomia. E isso exige completar o ciclo. Identificar a vulnerabilidade, organizar os dados muito bem, estruturar o diagnóstico formalmente, colocar isso na mesa do poder público, articular soluções viáveis e, no fim das contas, fortalecer a garantia de direitos para todo mundo que é atendido. Quando a gente faz o dever de casa certinho e monta um diagnóstico rigoroso, ele deixa de ser só um papel na gaveta do planejamento. Ele vira uma verdadeira arma de incidência política. É com esse material debaixo do braço que a gente consegue cobrar políticas públicas reais, sentar de igual para dialogar com as secretarias do governo e justificar cada centavo dos nossos serviços. Mais do que isso, é a base perfeita para captar recursos. Afinal, a gente prova com dados que o problema existe e que a nossa solução vai lá e ataca a raiz dele. Para fechar a nossa análise com chave de ouro, deixo essa reflexão incrível do material. Quando organizamos tecnicamente aquilo que vemos todos os dias, transformamos vivência em argumento e realidade em possibilidade de mudança. É exatamente isso. Aquela vivência empírica, o barro no sapato lá no território, tem um valor inestimável. Mas quando a gente traduz isso para dados precisos e técnica documental, aí a gente ganha a musculatura necessária para mudar as estruturas profundas da sociedade. Fica a pergunta para todo mundo que está acompanhando a nossa aula. Como a gente vai organizar os nossos argumentos amanhã para começar a transformar, de forma efetiva e duradoura, a realidade das nossas comunidades? Um grande abraço a todos e até a próxima explicação.